responder. Aí o Elton falou isso, eu fiquei assim, animado por 5 segundos. Foi o tempo 5 segundos, que daqui a pouco eu lembrei que meu meio-campo tem André e Bruno Guimarães, minhas laterais, tem Royal e Carlos Augusto. Aí eu falei, alguém lembra do Carlos Augusto no Corinthians? Porque o Elton tem uma memória de elefante. Você lembra do Carlos Augusto no Corinthians? O Elton falou, não lembro. Saiu cedo pro Monza, depois emprestado para a Internacional e lá deslanchou, né? Então, lá na Internacional ele tem jogado e tem jogado algumas partidas bem boas. Eu acompanhei pouca coisa dele no futebol italiano, mas é um jogador que está sendo utilizado agora para tentar fortalecer um lado que o Messi pode cair bastante, né? Então, é uma situação... há muito tempo eu não via o torcedor brasileiro ter tamanha preocupação com a Argentina como tem para esse jogo de hoje. Aí foi o que eu falei com o Everton, foi o seguinte, esse tipo de jogo é o que às vezes pode acontecer algo diferente. Porque, convenhamos, né, gente? A seleção do 1 ao 11 também são grandes jogadores. É claro que a gente pegar o conjunto da obra, a Argentina é a favorita para a partida de hoje. E está gerando um burburinho muito grande quando se fala na importância da partida de hoje pro futebol. Pode ser a última oportunidade do Messi jogando no Maracanã. Então isso também está gerando uma grande expectativa. Mas tirando todos esses momentos glamurosos que pode existir dentro disso, a seleção brasileira ela tem que se impor como seleção brasileira. É a história do clássico, a história grandiosa que é um Brasil e Argentina. E aí as forças se equiparam. É claro que vai ser um jogo dificílimo. Eu concordo com o Everton quando ele fala a questão dos volantes, que teve uma queda muito grande nessa questão dos volantes, que quando o Diniz ontem mesmo na coletiva, ele falou que não existe novidade na forma que a seleção está jogando com 4 jogadores ofensivos. O quarto, que seria no caso o Rodrigo na partida de hoje, ele é puxado um pouco para trás desses 3 atacantes para formatar um meio-campo com 3, assim como o Tite utilizava na própria Copa do Mundo. Então não existe novidade nisso. A gente não tem que se firmar em cima de que o Diniz está fazendo muitas mudanças. Eu acho que mais as mudanças estão sendo do setor defensivo, principalmente com a saída de bola, que eu também concordo com tudo que muita gente tem falado, que demanda tempo. O time pro Diniz funcionar nessa questão de saída de bola demanda tempo. E seleção brasileira a gente sabe, 2, 3 treinos, no máximo 4, porque é muito curto o tempo junto. E o grande problema, Thaís, é que além da falta de tempo, existe a divisão de atenção. Dona Flor e seus 2 maridos, um filme que fez muito sucesso do cinema nacional, e hoje eu posso dizer que é seu Diniz e seus 2 amores. Porque não dá, cara, não dá para dividir. Embora eu entenda que a seleção requer muito menos tempo disponível ali como o clube precisa dele no dia a dia, a seleção talvez não precise. Entretanto, se ele dedica o tempo todo para a seleção, eu entendo que essa dedicação só pode trazer benefício para a seleção. E não tem trazido. Afinal de contas, entre a conquista da Libertadores e a seleção brasileira nos confrontos de Uruguai, Colômbia e agora Argentina, ele teve entre o Fluminense e a seleção, ele teve uma conquista de Libertadores e agora tem um Mundial para jogar também, Thaís. Boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo, né, gente? Se a gente for analisar de forma fria, dá a impressão que isso tudo é uma grande várzea, né? A forma como a gente teve esse problema de escolher o novo técnico da seleção brasileira, um problema para escolher um técnico para a seleção brasileira. E de repente vem o Diniz, que foi meio que interino, o Diniz fica por enquanto, mas daqui a pouco vem o outro. Aí a gente tem que ver se o outro vai querer, daqui a não sei quanto tempo. Aí o Diniz, que já tem clube, ele não vai sair do clube dele para pegar essa responsabilidade, né? Ele vem aqui para fazer um trabalho quando ele puder, porque ele vai ter que conciliar as duas coisas. Eu acho o Diniz um bom técnico, tá, gente? Eu só acho que é uma questão da gente pensar o nível da seleção quando a gente fala que o Diniz assumiu a seleção brasileira sem ter conquistado nenhum título de expressão na carreira dele. Eu já achava ele um técnico muito promissor e achava que isso seria questão de tempo, sim. Mas ele ter chegado à seleção brasileira antes de ter conquistado esses feitos, antes de ter justificado ali os resultados do trabalho dele,
que eu acho interessantíssimo. Eu não estou criticando a forma como o Diniz faz futebol. Eu gosto muito de ver os times treinados pelo Diniz. Só que mais importante do que é apresentado ali dentro de campo é o resultado. E seleção brasileira, mais do que nunca, está precisando de resultado. A gente tem vários problemas, várias questões, Everton. Primeiro, hoje a gente vai ter um clássico de Argentina e Brasil, onde a gente tem a Argentina campeã do mundo e uma equipe extremamente estruturada. Vem de uma derrota para o Uruguai, mas não é nenhum absurdo você perder para o Uruguai, um fato isolado. Já o Brasil está passando por um processo de reformulação. Eu concordo com o Elton quando ele diz que as mudanças não são tão grandes, tão estruturais assim. Mas existe uma mudança, de qualquer forma, né, grande, de comando, de mentalidade. Do Tite para o Fernando Diniz existe uma distância quilométrica. E o Brasil está tendo dificuldade de absorver e se adaptar a tudo isso. A gente vê claramente dentro de campo. E além disso, eu acho que tem um problema maior. A nossa seleção brasileira hoje é uma coisa que me dói o coração, porque eu sou Brasil sempre, tá? Mas nós não temos nenhum craque. O único craque que nós temos, gostem dele ou não, chama-se Neymar. Pode ser um mala, pode ser o que vocês acharem que ele é. Peraí, você não acha o Vinícius craque? Não, Vinícius Júnior pra mim ainda não é Isso, craque. Thaís! Aqui tem Ainda mais falando de seleção brasileira. O Rodrigo pra mim é Seleção não, craque. Thaís. O Rodrigo é craque. Thaís! Ainda não, Thaís! não. Ô, Thaís, pelo amor de Deus, Thaís. O craque, gente, o craque, ele precisa se justificar, não só em clube, em curto período, que pra mim faz pouco tempo ainda que o Vini tá fazendo um grande trabalho no Real Madrid, mas ele precisa se justificar. Para eu chamar de craque na seleção, o Vini ainda não se justificou como craque na seleção. Em termos de seleção brasileira, Vini Júnior não amarra a chuteira do Neymar. É minha opinião. Nossa Senhora. Vai chegar, história, vai chegar, pode chegar, tem potencial para ser isso daqui a pouco? Sim, mas ainda não é. Aí, assim, eu discordo plenamente, porque assim, o Vini já é referência no Real Madrid, que é só o maior clube do futebol mundial. Então, assim, o Real Madrid é uma referência do caramba e o Vini é o cara. É o cara que a meninada lá vai atrás para comprar camisa, que a meninada para pegar e tirar foto, que a meninada se emociona ao tirar foto. Além de bola, é fenômeno midiático. Que decide Champions. É um cara que, Champions Elton, mas eu tô falando de seleção. Então, mas cara, pra ser craque, ele ainda, na minha opinião, é a minha visão, então, gente. Ele tem respeito, que ter esses números ainda também pela seleção. E o recorte de Real Madrid, pra mim, é curto ainda. Porque na seleção, ele sempre estava jogando ao lado do Neymar, que o Neymar é o protagonista. Ele assume pra ele essa função de protagonista e que ele deve fazer isso sempre. Porque ainda se você pegar o né? número de jogos que o Vinícius... Que o seleção? O Neymar foi protagonista há muito tempo. Não, tô dizendo o Vini ainda que não. o Vinícius, é o que eu tô dizendo, é essa discussão. O Vinícius acabou de machucar, vai ficar fora até fevereiro. Então, assim, a gente ainda... Na seleção brasileira, ele também teve oportunidades. Na Copa do Mundo, no jogo contra a Suíça... Só um ponto que eu vou concordar com o Elton nessa aí. Eu acho que o Vini tem condição, sim, e ele, pra mim ele é craque. Ele é craque. Pra mim ele é craque. E ele tem condição, sim, de assumir o protagonismo. Em relação ao protagonismo, eu concordo com a Thaís que o Neymar hoje, ele abraça muito esse protagonismo. E como exatamente isso. Não. Só que a questão é que eu acho que o Vini é craque. Eu concordo com a Thaís. Nós temos dois grandes craques hoje, o Neymar e o Vinícius Júnior. Eu concordo com a Thaís. Eu concordo com a Thaís de que o Neymar ainda é nossa grande referência. Veja bem, nós estamos tão mal de referência que o Neymar é nossa grande, está muito abaixo do Messi, por exemplo. Muito abaixo, mas é a nossa grande referência. Mas é que o Neymar, ele tá num patamar acima do Vini Júnior, mas o Vini já, pra mim, já é craque. E eu quero te tranquilizar de uma coisa. Eu escutei todo mundo aqui tranquilão e tal. Eu até discordo uma coisinha com o Eltinho sobre a não mudança de perfil ou de estilo. Acho que a mudança de jogadores... Não, eu falei com a frase não foi minha. Sim. Eu roubei, é que eu acho que tem uma mudança muito grande do Diniz. É que assim, tem uma mudança de jogador... Não, eu entendi a fala do Diniz. Tem que deixar isso claro. Porque eu acho que a mudança dos atletas... Peraí, Thiago, só desculpa. Eu acho que tem que deixar claro para todo mundo que não foi meu pensamento. Eu abri uma aspas pro Diniz. Perfeito. O Diniz explicou a formatação de 4, não são 4 e 2 no meio, são 3, e o Rodrigo é o homem que vem por trás dos 3 atacantes. Assim como o Tite fez. É a frase do Diniz. Mas assim, é que tem um ponto nessa questão do Diniz, inclusive. Sim. As mudanças de peça são muito grandes. O Brasil jogava com Casemiro e Lucas Paquetá na Copa.
eram os 2 homens atrás desse meio campo. Os 2 estão fora hoje. Eles podem até voltar em algum momento, mas os 2 estão fora pro jogo de hoje e estavam fora pro jogo contra a Colômbia. E aí entram Bruno Guimarães e André. O Brasil jogava com Neymar, Rafinha, me ajuda, por favor. Vini Júnior e Richarlison. Desses 4, o Richarlison não tá e não vai para ser pro time titular, o Neymar não tá e o Vini não tá. Isso. Então, só o Rafinha. Nós estamos falando de 5 mudanças em 6 peças. Então, assim, eu entendo o que o Diniz está dizendo, mas ele está esquecendo uma coisa simples, que são essas mudanças. Qualidade, né, Thiago? Exatamente. Eu nem acho que só qualidade, eu acho que mudou. Cara, quando você muda o jogador, você fala assim, pô, esses caras têm que se adaptar a essa forma de jogar. Esses 6 estavam adaptados. Além disso, o Brasil perde, para mim, seus 2 principais nomes. Que são o Vini Júnior. Deixa eu ouvir o valor sobre essas discussões. Eu só quero te tranquilizar numa situação rapidíssimo mesmo, quando eu tomei a palavra, eu queria te tranquilizar nessa situação. Você está preocupado? Muito. Em 2007, na final da Copa América, a gente mostrou porque nós brasileiros, somos papais da Argentina. A gente tinha um meio-campo com Mineiro, Josué, Elano e Júlio Batista. A Argentina tinha um meio-campo com Cambiasso, Mascherano, Riquelme e Verón. O ataque da Argentina ainda tinha Messi e Tevez. O ataque do Brasil era Robinho e Wagner Love. Sabe quanto? 3-0 pro Brasil. Cara, o problema do lado de lá é quando eles veem a camisa verde e amarela. A camisa amarela tá na frente do argentino, ele treme. Ele se borra inteiro. Isso é histórico. Foi assim na Copa América de 2007, foi na Copa América do Adriano de 2004, foi na Copa das Confederações de 2005. Então, os caras se borram quando nos veem. Copa de 82. Tá tranquilo, vamos atropelar os caras de novo. Copa de 82, mas e depois veio 90, né, Valor? Aí 90 azedou nossa garapa, né, Valor? 82, desculpa, minha memória é muito ruim. Pré-91. Maradona ainda foi expulso nesse jogo, o Brasil. Ele deu uma entrada bruta no Batista. Jogo 3-1. Chutou a barriga do Batista. O Batista foi dominar uma bola e deu uma voadora na barriga do Batista. Batista que depois, muito tempo depois, desmaiou lá na televisão, não era? Comentarista da RBS foi lá? Foi o Batista que desmaiou lá? Estava no ar na transmissão. Eu acho que sim. Mas enfim, eu gostaria da sua opinião, que ela é muito importante para nós. A Thaís tem razão, o Elton tem razão, o Thiago tem razão, eu tenho razão ou ninguém tem razão? Não. E só você, que é nosso guru. Imagina, boa tarde para vocês, todas as pessoas que nos assistem pelos televisores e também através do YouTube, né? Sempre a audiência muito crescente aí no digital. Assim, quanto a Thaís, eu concordo com ela quando ela diz que o Vini Júnior e a gente, o Neymar está numa ilha hoje quando se trata de seleção brasileira, assim, ele é a referência, ponto. Não existe ninguém que esteja minimamente perto dele. Só discordo, eu acho que o Vini Júnior já é sim craque, claro, tem que continuar crescendo para que ele possa alcançar até mesmo esse status de ser um cara que, na ausência do Neymar, a gente tem a confiança de que ele seja capaz de assumir o protagonismo. Quando o Thiago fala a respeito da Argentina, eu diria mais, o Brasil não é pai da Argentina. Para parafrasear o Zé Ramalho, o Brasil é avô-rai da Argentina, é avô e pai ao mesmo tempo da Argentina. Então, assim, só que vai ser um jogo extremamente difícil. A equipe do Diniz, acho que faltou humildade ao Diniz. Quando o Tite pega a seleção lá atrás, ele não rasga todo o trabalho que vinha sendo feito. Ele aproveita alguma coisa e dali vai implementando o que ele entendia como ideias de jogo. De um ponto para frente, ele já começa realmente a mostrar a cara do seu trabalho. O Diniz rasgou completamente o trabalho do Tite. Eu sei que ele tem que ter um trabalho autoral, mas em termos de seleção brasileira, a rotina é bem diferente da rotina do Fluminense, onde ele tem dias cheios, semanas cheias. Então vamos ver. Como ele disse, essa frase que o Elton até trouxe aqui para nós, eu acho que pode ser um Brasil que resgate um pouco daquela memória que era o Brasil do Tite, mas é claro, com o Diniz também, colocando ali um pouco do seu trabalho em campo. E aquela Copa de 82, que o Batista, que eu citei agora, foi ele mesmo que desmaiou, estava numa transmissão, Chico Vargas está lá em São Paulo vendo a gente, o pessoal da agência da experiência assistindo a gente lá em São Paulo, ele mandou a informação confirmando, e nesta Copa de 82, teve o golaço do Éder contra a União Soviética. Né? Paulo Isidoro, bola rasteira na entrada da área, o Falcão abriu as pernas, o Éder levantou com a direita e meteu uma pregada com a canhota, um golaço. E o goleiro era o Dassaev. Dassaev, que na época era considerado o melhor goleiro do mundo.
Coisa Ele nem linda. viu a cor da bola. Agora, ó, deixa eu dar um beijo aqui. Sabem quem tá assistindo a gente? Uma figura adorável. Eu trabalhei com ele na Itatiaia, maravilhoso. Paulo Azeredo. Grande Paulinho.